Lulinha tem um plano pra vocês. Olha que legal, né? Lulinha tem um plano. Olha, e eu queria começar aqui cravando pra vocês. Impressionante como o nosso inimigo tem um plano que é previsível, que é claro, e que, assim, não havendo alterações na forma como nós, no campo da direita, atuamos, é um plano quase certo para ele vencer a eleição, tá? E qual é o plano? Durante 2 anos errou. Errou, era Janja e só taxa. Não é que a taxa parou, basta ver o que aconteceu esta semana. É que Lula entendeu que taxa para os inimigos e políticas sociais, a.k.a. compra de voto, para os aliados. Então a gente já comentou, eu não quero me repetir muito, mas vocês viram demais, né? É o gás, é o Vale Gás, que ele tá dando 3 botijões de gás, é a energia elétrica subsidiada, na verdade paga, né? O cara consegue não pagar energia elétrica dentro de uma determinada faixa de consumo, BPC subindo e controle nenhum nessa dimensão do BPC. Agora estão falando para colocar no ano que vem passe livre para transporte público no Brasil inteiro. E agora, né, dado que isso segura aí, vamos botar, né, mantendo o funcionalismo, mantendo a militância natural, gays e mulheres solteiras urbanas e o público mais pobre dele, ele já tem ali, sabe os seus 47% que ele precisa? O que ele precisa? Ganhar 4, 5, 6, 7% de classe média. É isso. É uma classe média que não é tão ideológica, que não está tão preocupada com guerras culturais ou guerras políticas. É uma classe média que, se vê algum tipo de melhor, algum tipo de vantagem no governo Lula, crava o voto nele. E lembrando, não apenas crava o voto nele, o Lula tem uma demanda, o Lula tem um privilégio, e esse é um privilégio mesmo, de poder contar com um eleitorado cativo, esse eleitorado mais pobre, que permite a ele, né, só trabalhar para desconstruir a rejeição dele junto ao adversário. Eleição no segundo turno é, e só é, sobre diminuir sua rejeição. Primeiro turno você tem que construir sua base. Segundo turno você tem que diminuir a rejeição. O Lula, que já sabe que está no segundo turno, nesse instante ele trabalha exclusivamente para diminuição de rejeição. Junto a quem, meus amigos? Junto às classes médias. Então essa notícia, e a gente vai ler aqui para vocês, Lula lança pacote com financiamento de moradia para a classe média e reformas, tá? É a forma dele começar a chegar nesse eleitor, que ele tem que diminuir a rejeição. E aí esperem assim, se ele tá focando agora na classe média, espere ele continuar escondendo a Janja, espere diminuição drástica das polêmicas, espere, vamos dizer, discussões dele com o Donald Trump no sentido de parecer que ele tá resolvendo a questão, tá? Então espere, e isto é muito preocupante, espere uma atuação do Lula para vencer as eleições. Ele farejou a chance de vitória e ele tá levando a contento. Isto naturalmente, né, assim, eu estou comentando, já falei sobre pressão deflacionária, sobre os preços dos alimentos, que isso afetou as pessoas mais pobres, a implementação dessas políticas sociais, esse marketing vagabundo de políticas sociais, a gente já comentou disso tudo, tá? Aqui eu tô fazendo análise fria, depois a gente vai aqui pra porradaria pura e simples. Mas a gente tem que colocar um ponto de partida político para esse novo momento, que foram as sanções aplicadas pelo governo americano e comemoradas pelo bolsonarismo. O bolsonarismo comemorou e é obrigado a ficar comemorando que uma nação estrangeira taxe e puna o Brasil. E tem que achar legal. Isso aí, por mais que, vamos dizer, para lá, 15, 16, 17% do eleitorado que é estritamente bolsonarista, repitam, para 16, 17, 18% do eleitorado que é estritamente bolsonarista, isso conta. Agora isso não conta pro restante do eleitorado, por exemplo, antipetista. E pro eleitorado que gosta do PT, e que é lulista, ou que é alienado, só não é legal você sofrer sanções dos Estados Unidos. Ninguém gosta de se sentir alvo de um bullying. Porque os Estados Unidos, por serem a nação mais poderosa do mundo, com méritos, toda ação de força que eles executam sobre outro, ela soará como um bully batendo no garoto mais fraco. E todo mundo tende a simpatizar com o underdog, né, com o menor, com o mais fraco. Então o Lula gosta de jogar esse jogo do underdog, né, o jogo terceiro-mundista, é o jogo daquele anti-americano clássico. Então ele pegou, fez essa oposição, e ali você tem um marco zero de um novo Lula. E esse novo Lula começou a crescer nas pesquisas, diminuir a rejeição dele, e o bolsonarismo aumentar a própria. Nisso foi destruída a candidatura do Tarcísio. Eu não digo que ela foi irremediavelmente destruída, mas foi em grande parte destruída. E agora, para as próximas semanas, a gente começa a ver, de maneira muito maquiavélica, o Lula começando a cuidar do ajuste fino dos detalhes
para vencer as eleições. Eu volto a colocar, isto aqui já é ajuste fino e detalhe. Ele tá pensando no segundo turno, na diminuição da rejeição dele, tá? Um cara está falando assim, o Murilovski mandou, começamos blackpillando já. Eu não tô blackpillando em nada. Eu quero trabalhar para eu ir para o segundo turno contra o Lula e derrotá-lo. Agora, eu tenho que ler a estratégia do adversário aqui para vocês, porque diferente dos demais, que só vão ficar falando, ele é o cachaceiro, né? Cuidado com o cachaceiro. Eu não vou tratar ele como um cachaceiro idiota. Eu vou tratar como o cara mais vencedor nas eleições presidenciais brasileiras desde a redemocratização. Eu tô falando de um cara que, junto com Getúlio Vargas, será visto ao longo da história como um dos nomes mais importantes da história política do Brasil. Eu estou falando deste demônio. Estou falando de um sujeito deste. E eu não vou subestimar o Lula. Eu me lembro, Riso, no final do ano passado, eu fiz uma análise falando que a situação econômica do Brasil, caso fosse mantida, tá, e era uma coisa que não era ruim, falei, o Lula volta pro jogo. E aí, logo em seguida, o que me deu umas broncas, Renan, você tá falando besteira, a situação econômica do Brasil tá colapsando. Pois bem, por que eu fico arrependido? Porque eu tava certo. E eu neguei aquela análise que eu fiz. Talvez você lembre disso, Riso, que eu fiz uma live. Foi, acho que setembro, outubro do ano passado, analisando, falando, os números econômicos, então todo mundo falando que tem uma crise e o Brasil tá andando de lado, esse andar de lado tá bom pra ele. Sempre números razoáveis de crescimento econômico, tá? E você teve essa questão deflacionária esse ano. Ok? É muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro. Todo mundo também pintava um desastre com o Bolsonaro. Não é que foi maravilhoso, mas não foi também o desastre. Então, ele foi circulando. As pessoas prometeram, e aí agora eu vou remeter para que outra grande besteira que os bolsonistas fizeram. Prometeram pro eleitor antipetista que o Lula ia ganhar a eleição e o Brasil ia virar Venezuela. Vocês lembram disso? Você vai comer seu cachorro, tá? Vai virar Venezuela, o Brasil vai virar um país socialista, não vai faltar comida no supermercado. Não aconteceu absolutamente nada disso. Como não aconteceria se o Bolsonaro também ganhasse? Não é assim que as crises se dão num país como o Brasil. Não é assim. Um país tem centrão, né? O centrão faz com que nada mude, nem pra melhor, nem pra pior. Tudo fica andando de lado, no limite da mediocridade. Esse é o modelo de um país controlado pelo centrão. E o Lula tá ali, no limite da mediocridade, né? Só que a mediocridade é assim, ele tira um pouco daqui, joga um pouco aqui, tira um pouco aqui, joga um pouco aqui. E ele vai dando o país, vai ficando um pouco produtivo. O modelo não tem condição de se manter, mas é suficiente pra ele se reeleger. Hoje, o que eu me arrependo, meus amigos? Hoje eu me arrependo, tô sendo bem honesto, de ter olhado para aquela análise e ter jogado ela no lixo. Ela não estava errada. Talvez, peço pra galera achar, não agora, né, Riso? Acha depois, mas tá batendo, né? E aí vamos ler a matéria do pacote de bondades do Lula pra gente começar a entender. Então assim, a gente vai decifrar a estratégia do Lula até pra vocês verem a construção de uma, vamos dizer, com uma contraofensiva contra ele, porque é isso que precisa ser feito, tá? Calma, são duas matérias, né? Tem essa que você começou falando da live e tem uma outra que a gente mostrar depois. Quer começar pelo financiamento de moradia? Então vai. Lula lança pacote com financiamento de moradia para a classe média e reformas. Anúncio ocorre 1 ano depois das eleições, quando o presidente deve pleitear continuidade. Veja como deve funcionar cada programa. O presidente Lula lançou nesta sexta-feira, um pacote para o mercado imobiliário. Uma política que abre espaço para o financiamento de moradias para a classe média e um programa voltado a reformas e melhorias habitacionais. O principal anúncio do dia é a nova política para a classe média. A medida estará voltada a financiar moradias a famílias que ganham entre 12 a 20 mil reais. Como mostrou a CNN, a medida vai na prática liberar dinheiro do SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, segundo fontes próximas ao assunto. No entanto, o presidente da Caixa anunciou que a instituição voltou a financiar cota de 80% no SBPE. De acordo com o Planalto, as novas regras criam um modelo mais eficiente que permitirá a ampliação da oferta de crédito habitacional no país e criará uma transição gradual rumo a um modelo mais sustentável e competitivo. Além disso, eleva um valor máximo do imóvel financiado no SFH de 1,5 milhão para 2,25 milhões de reais. Prossiga. Até agora, beleza. A poupança será maximizada como fonte de financiamento, ou seja, na medida em que mais valores são depositados na poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário, o que tende a ampliar a oferta de crédito, considerando ainda as captações para o mercado por beleza. Desce, vamos ter mais alguma coisa. Tá, beleza, dane-se. Reformas. Aqui, ó. O segundo lançamento, um novo programa que já teve sua portaria publicada pelo Ministério das Cidades na quinta-feira para financiar reformas e ampliações de moradias. Poderão pegar dinheiro emprestado para reformas e melhorias moradores de áreas urbanas com renda familiar mensal de até R$ 9.600.
A faixa melhoria 1 vai de 3.200 mensais, a faixa melhoria 2 vai até 9.600. Só serão atendidos imóveis residenciais e mistos. O valor mínimo do financiamento será de 5 e o máximo de 30. Serão considerados para o valor gastos com materiais de construção, mão de obra, elaboração de desenhos técnicos, além de visitas técnicas de blá blá blá. Segundo a apuração da Sirene Brasil, 40 bi do Fundo Social do Pré-Sal, abastecido com dinheiro dos royalties do petróleo, vão viabilizar o programa. Em julho foi aprovada a lei que permitiu a utilização desse dinheiro para fins habitacionais. A nova política para a classe média. A política do governo será permitir a livre utilização de recursos pelos bancos em operações rentáveis, com a contrapartida de as instituições considerem crédito imobiliário em montante equivalente ao captado. Assim, serão inicialmente liberados 5% do compulsório e, caso não haja intercorrência, os 20% estarão disponíveis a partir de 2027. Durante as discussões da proposta, o setor imobiliário avisava ao governo que temia impactos de uma mudança abrupta e pediu uma regra de transição. Blá, 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 blá. Vamos ler aí. Cara, vamos ser direto. Tá? Vamos ser direto. Para as famílias de classe média mais humildes, e isso eu tô falando daquela semi-favela, sabe, aquele semi-barraco, você pegar um empréstimo, possivelmente subsidiado em alguma medida, para você fazer uma reforma de até 30 mil reais, Riso, é basicamente o cara precisa para bater uma laje, para construir. Hoje é isso. Não é uma reforma, por exemplo, que uma família de classe média, sabe, tradicional vai precisar. 30 mil reais, aí o cara bate uma lajezinha, reforma das, ou seja, é uma política habitacional voltada para a classe C. É um tipo de política, tá? Novamente que a gente fala assim, o Lula tá ajudando os mais pobres, né, no processo de compra de voto deles, e agora tá tentando puxar um pouco acima para ganhar uns votos em disputa. Eu vou dar um exemplo onde esse tipo de empréstimo faria sucesso. Baixada Fluminense, onde o Lula inclusive ganhou do Bolsonaro na última eleição. Região metropolitana de BH. Periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo, zona extremo da zona leste de São Paulo. São lugares onde isso faz sentido e ali ele vai virando os votos para ganhar a eleição. São os swing states? É que eles não são estados, seriam swing zones, vamos botar aí. A gente podia chamar swing zones, tá? Então, Baixada Fluminense, região metropolitana de BH, periferia de São Paulo, são essas zonas em disputa. E o Lula tá fazendo políticas muito focadas nesses caras. Pra quê? Pra consolidar a vitória. Entenda, 1 milhão, 2 milhões que vira de um lado pro outro, 500 mil votos que viram de um lado pro outro, pode definir o resultado da eleição. E me parece que ele tá focando com um tiro de sniper ali, nessa política de reformas. A outra, que é pra adquirir os imóveis, essa vai pegar um público de classe média, mesmo até classe... Né, se eu falar, por exemplo, um apartamento de 2,25 milhões, sei lá, por Curitiba, Porto Alegre, se eu falar talvez em Goiânia, se eu falar numa capital do Nordeste, eu tô falando alguém até que será considerado rico nesses lugares. Tá? Então, o que nós estamos falando? Ali ele está contemplando, né, para a pessoa ter uma sensação no que vem de que ela está melhorando de vida, ele está contemplando o cara com a possibilidade de comprar um apartamento e aí você melhora a percepção geral do seu adversário da própria situação. Na prática, você está endividando ele, né, sem nenhuma perspectiva de que ele vai aumentar substancialmente a renda dele no longo prazo. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo agora é uma estagnação na renda per capita do brasileiro. A renda per capita brasileira, ela está flat há mais de 10 anos, tá? No mínimo, nos dois casos, o Lula diminui a rejeição dele. Vocês entendem? No mínimo, em ambos os casos, o Lula diminui a rejeição dele. E é muito curioso que ele vai dar um crédito ali especial de um lado, enquanto aumenta a taxação sobre essas mesmas pessoas do outro. Assim, são sobre as mesmas pessoas que vão aumentar a taxação. Tá? Mas as pessoas não percebem. Ele vai sentir assim, tira com uma mão, daí com a outra, só que você vai lembrar muito menos das tarifas que são colocadas em você diariamente, do aumento de imposto que vai acontecendo, né, paulatinamente sem você perceber, e aí você vai lembrar, não, mas eu consegui financiar agora um apartamento. Pô, financiar o apartamento, você vê o apartamento, você mora, você anda nele, né, aquela imagem fica mais presente. É mais concreto. É marketing. É marketing e é um plano eleitoral. Tô sendo maquiavélico aqui, né? Fazendo uma leitura maquiavélica, é um plano eleitoral bastante eficaz. Porque o que me parece é que essas pessoas mais pobres, as mais pobres, ele meio que já tá garantido com elas. Ele já vai garantir o jogo ali com os mais pobres. Ele tá diminuindo, gente, prestem atenção, Lula está cuidando de detalhes de segundo turno agora. Eu lembro que muita gente tirou sarro da chegada do Sidônio nesse governo. Quem lembra? O Sidônio, não sei o quê. E aí, amigos? E aí? É outro corte que você pode fazer. Desde a chegada do Sidônio, o governo é outro.
Aqui é o único canal na direita que vai entregar análise séria. Deixa eu explicar pra vocês, tá? Agora, se for no Twitter, uma parte do FinTweet, que é o Twitter do mercado financeiro, é pânico. Pânico. Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. Pânico. Né? O índice Bovespa, como vocês podem ter visto, ele caiu pra caramba hoje de manhã. Né? Ele caiu no almoço, 14 horas ele voltou a subir, porque naturalmente caiu, a galera vai ter uma resposta, um rebote de subida aí, mas tá meio flat nesse instante. E, cara, é uma sensação estranha de contas públicas sendo, né, relegadas e de que, assim, ao mesmo tempo que a conta pública estoura, o Lula caminha para uma vitória. Então é uma sensação muito ruim. Tem ali, eu não sei se agora o pessoal tá rodando isso no Twitter pra caramba, é uma espécie de bolsa de apostas eleitoral. A gente chegou a mostrar aqui na live, Riso. Polymarket, né? Polymarket. As apostas no Lula vêm aumentando. Brasil. É esse aí? Amigos. Veja só como assim, abriu uma boca de jacaré do Lula pro Tarcísio, né? Nós precisamos aparecer logo aí nessa lista, amigos. Nós precisamos começar a aparecer nessa brincadeira. As apostas lulistas, elas estão aumentando. Então, você tá vendo, senhor, na Faria Lima, uma espécie de um pânico. Meu Deus do céu, deu tudo errado. Sim, galera, vocês foram enganados nesse papo de Tarcísio. Vocês foram enganados. Não quer ser enganado, uma dica, abra agora. Rafa Riso, abra agora o Valete Plus e você vai na sessão Renan Santos, porque eu tenho aqui... Vocês vão assistir depois dessa live, obviamente, tá? Vai sessão Renan Santos. Plau. Renan Santos, você vai, ó. Não esse. Não, esse. Esse também, você vai ver. Alerta Faria Lima, o Tarcísio Trades está morrendo. Você vai ouvir esse. E depois você, amigo Faria Lima, desce aí, pode descer, desce aí. Desce aí. Quadrimônio de Freitas e Trade Ratinho. Esse aí. Então você vai ouvir esses 2 episódios, tá? Ouça esses 2 episódios e aí você se informa melhor do que a galera que tá botando mó... É isso aí, fique animado. Calma, slowdown tem que ir easy. Não tá fácil aí esse jogo, tá? Até o Nicolas percebeu. Ele deu uma entrevista pro UOL e falou, o Tarcísio é um grande candidato, confio nele, tá? Mas ele precisa ver, né? Porque ele tem uma eleição certa em São Paulo. Ou seja, o próprio Nicolas jogou ali um dos elementos desse quadrinômio de Freitas, que é o Tarcísio ter... assim, ele só trocaria o certo pelo certo. Ele não troca uma eleição certa em São Paulo por uma eleição incerta à presidência da República, tá? Então o mercado tá assim. Já o resto da direita tá falando caca. Estão comemorando, veja só que insanidade. A grande vitória, acho que tava uma Mafinha falando isso. Não, ninguém sabe o tamanho da vitória que foi fazer o Barroso sair. Primeiro, o Barroso não saiu por causa de Magnitsky nenhum. O Barroso já tava falando em sair muito antes dessa história. O zum do fim da carreira do Barroso, você já começa a levantar, é desde o período em que a esposa dele tinha se adoentado. Essa história já não é de hoje. Agora, mesmo que fosse verdade, você não comemoraria a possibilidade de sair o Barroso, que já foi divergente do PT várias vezes. Só pra lembrar, o Barroso votava a favor da Lava Jato, tá? Só pra lembrar vocês. Por um cara que será completamente leal ao Lula. Por enquanto, o favorito a levar a vaga do Barroso é o Bessias! O Bessias! E aí a galera do Bolsonaro tá comemorando isso, Riso. Estão pedindo pra comemorar. Comemorar. Me falar, eu espero que seja mentira. Que não sei se era o Malafaia ou alguém tá falando, não, mas o Bessias, ele é cristão. Porque já vai pintar essas conversas aí. Não, o Bessias é cristão, pelo menos, não sei o quê. E eu fico vendo, eu fico olhando, eu fico, pô, galera, este é o nosso campo político, sim, infelizmente, né? Não é o campo político, o eleitor, se for apontado para ele, o eleitor tiver chance de comparar e tomar uma decisão racional, claramente o eleitor não vai ser besta, ele saberá enfrentar o PT. Agora o problema são as lideranças. Eu volto a repetir aquilo que Leon Trotsky falou desde o início da Revolução Russa, quando ele percebeu o fracasso dela, 10, 15 anos depois, que o problema do fracasso da Revolução é um problema da liderança da Revolução. Você não pode ficar culpando a base, certo? A liderança da Revolução bolsonarista, a liderança da direita brasileira atual é horrível. É uma liderança débil, uma liderança
comprada, vagabunda, que tal qual se a Revolução Russa se burocratizou, no sentido de se tornar, vamos dizer, um aparato que vira um fim em si mesmo, o bolsonarismo também. São administradores de mandato em redes sociais. Não tem propósito nenhum. Se pedir pra eles falarem de qualquer outro assunto que não seja anistia e xingar o PT, denunciar o Lula, eles não sabem fazer nada. Né? Hoje, só pra comentar, eu fico muito feliz que nós estamos, desculpa fazer esse parênteses, nós estamos pautando o debate nacional. Né? As pessoas estão falando de favelização e desfavelização. Fomos nós que trouxemos esse assunto. Eu acho muito engraçado, porque eu fui hoje no... Quem assistiu hoje de manhã o Regis Tadeu? Comigo lá. Foi um bate-papo sensacional. O Regis Tadeu é agressivo, mas eu gosto dele e tal. E a gente tá falando de desfavelização. Nós trouxemos esse assunto, assim como a gente trouxe a questão do direito penal do inimigo, a questão da destruição das facções. Tudo isso foi o Movimento Brasil Livre e o Partido Missão que trouxeram. Porque nós temos um horizonte diferente. Mas deixa eu fechar esse parênteses aqui. Já já a gente fala de participação lá no programa do Paulo Matias e o Rafa Meio Riso. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Essa direita não sabe mais nada, tá perdida na vida, tá perdida no mundo, tá ao léu. E aí não imagine que uma direita que tá perdida de tudo, que tá ao léu, vai entregar novos caminhos. Se ficarmos na mão, e isso aqui eu faço um apelo, se você, amigo, se você que tá me assistindo, você trabalha no mercado financeiro, você trabalha num banco, se você é um empresário, se você é um político, assim, você só vai digitar um aí. Se você entendeu que os únicos que sabem o caminho, não só pra derrotar o PT, mas pra resolver os problemas do Brasil, somos nós. É um ato de desespero, digita um aí. Você vai botar um e ninguém vai te julgar. Só coloca. Porque o que eu tô falando pra você, não dá pra ficar com o que tem. É uma galera muito ruim. E mesmo quem vocês acham bom é ruim. Vocês ainda vão aprender quem é Tarcísio Gomes de Freitas. Vejam o desastre que vem sendo ele nessa história do metanol e do PCC. Ele tá perdendo voto, ele só tá dando declaração ruim. O Tarcísio tá se atrapalhando todo e tá se embananando todo. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, pelo amor do Santo Pai, a gente precisa de outro caminho. Vocês não vão derrotar esses caras com isso. Tá bem claro, vocês não vão derrotar o PT com essa tropa, com essa turma. Vocês não vão derrotar o PT com um cara, que é o Tarcísio, que se for precisar ser colocado num caminhão de som e ficar falando que I love o Donald Trump, essas coisas, ele o fará da maneira mais sabuja possível, tá? Porque ele precisa, porque, sei lá, o Eduardo Bolsonaro vai ligar pra ele e vai dar uma bronca. Sabe? Não vai dar, cara. Não vai dar. Tamo avisando. Quem avisa, amigo, é. Tá? Isso aqui é uma crônica de um desastre anunciado. O Lula tá pintando como favorito de novo na eleição. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.